Boa noite, meus irmãos. Você já chegou aqui, glórias ao Senhor, porque o Senhor tem algo especial da parte dele para a sua vida hoje. Você crê nisso? Não é à toa que o Senhor te trouxe para esse lugar. Por mais que a gente ache que a gente vem porque é domingo, porque a gente vai ao templo, não. O Senhor tem maná dele especial para nós nessa noite. Basta que a gente se coloque atento a ouvir a voz dele, a direção dele para nós nessa noite. E sermos obedientes ao que ele nos falar hoje. Você esteja sensível à voz do Senhor. Você já se perguntou por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? E se você tem qualquer outra intenção que não seja de adorar ao Senhor, não tem problema. Você peça ao Senhor para alinhar a sua vida com a vontade dele. E durante esse tempo de culto, ele vai tratando o seu coração. E você às vezes vem como um espectador e sai como um adorador convicto de quem é Jesus e do que ele pode fazer na sua vida. Então coloque-se em pé nessa noite e diga: Senhor, me apresento diante do seu trono em adoração. Faz de mim, Senhor, um adorador. Se não fosse para adorar ao Senhor, eu não precisaria estar aqui. Então, se você quer ser reconhecido pelo Senhor como um adorador, peça a Ele nessa hora, nessa noite. Se apresente a Ele e Ele vai tratando com você. Que Deus te abençoe, que tenhamos um culto digno dEle e que fale profundamente aos nossos corações. Vamos adorar. Senhor,
E Ele quer agir no nosso meio de forma sobrenatural. Atos 4:30, eu queria que você lesse essa porção da palavra do Senhor junto comigo. Vamos ler, diz assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém. Aleluia. O Senhor está aqui com as suas mãos estendidas sobre nós. E o Senhor quer nos curar nessa noite. Seja de uma questão física, seja do nosso emocional, seja o nosso espiritual. O Senhor traz sobre a sua igreja nessa noite, por meio do nome de Jesus Cristo, poder para curar, poder para libertar, poder para renovar, poder para recomeçar. Se você se encontra nessa noite como um adorador do Senhor, você pode permitir que Ele trabalhe em você. Seja curado pelo Senhor. Que a sua casa seja curada pelo Senhor. Que o seu ambiente de trabalho seja curado e restaurado, porque você está ali. Que você faça diferença, igreja do Senhor. E se você quer ser esse influenciador, o Senhor está aqui. Clame por Ele, chame por Ele, chame o nome todo-poderoso de Jesus, que levanta mortos, que cura, que santifica, que liberta. O culto não é um atrativo, o culto ele é tanto didático quanto um momento de cura do Senhor nas nossas vidas. Permita-se ser tocado pelo Senhor. Entenda que no meio do povo do Senhor, a liberdade para que o Espírito Santo possa passear. E nesse passeio Ele sonda os nossos corações. E se nós deixarmos, Ele limpa, Ele purifica, Ele transforma. Clame pelo nome de Jesus. Nesse nome há poder. Senhor, nós te amamos, nós te honramos e dizemos que em Jesus está todo o poder. Que o Espírito Santo do Senhor possa agir em nossas vidas, agir em nosso meio, ao clamarmos, ao dizermos esse nome poderoso, que haja transformações de vida nessa noite, para a glória do teu santo nome, em nome desse Deus todo-poderoso, e em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Continue a perceber a presença do Senhor aqui. Vamos cantar. Jesus é poderoso.
declarou que o Senhor levanta mortos, que o Senhor sara feridos, que o Senhor pode transformar. Se é você que está precisando, não perca essa oportunidade. Ao declararmos o nome de Jesus, Ele vem. Quando construímos um altar de adoração, Ele se faz presente, porque Deus habita no meio dos louvores. Deus está aqui. Talvez você precise, você ter uma conversa, você e Ele, e este é o momento propício. Se apresente a esse Jesus e peça a cura que você está precisando. Lembre-se de alguém que está ou num leito de hospital, ou está em casa se recuperando. Quantas pessoas sofrendo dores, precisando de pulmão limpo para respirar. Apresente essas pessoas ao nome todo-poderoso de Jesus. Não perca essa oportunidade. Deus está aqui. Por que sair daqui com o mesmo fardo, se nós temos a oportunidade de trocar o fardo com o Senhor? Oh Deus, faça a sua oração, querido. Se apresente a Ele, ou apresente a sua família, ou apresente alguém. Vamos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas no altar dele. Nós todos convidamos nesse momento. Boa noite, irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos aqui juntos mais uma vez. É um prazer, um privilégio. Estava pensando, lembrando de um texto da palavra do Senhor para esse momento de educação de dízimos e ofertas. E eu me lembrei daquilo que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 8. O capítulo é interessante porque Paulo está ali falando da ajuda que as igrejas de uma região chamada Macedônia tinham dado aos crentes pobres da Judéia.
E aí no capítulo 8 de 2 Coríntios, no versículo 9, ele está agradecendo nesse capítulo, né, a generosidade desses irmãos, e ele vai dizer uma coisa muito interessante: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ele está dizendo assim, ó, vocês sabem da generosidade do Senhor Jesus. Ele diz assim: o nosso modelo de dedicação a Deus, o nosso modelo de dedicação às nossas ofertas, nosso modelo de dedicação de entrega ao Senhor em nossas vidas é Jesus Cristo. Ele era rico e se fez pobre, se doou. E a partir desse princípio ele agradece àqueles irmãos pela generosidade deles. A palavra é generosidade. A palavra não é medo. A palavra não é terror. Dizia, não vou prolongar muito, mas dizia sábado aqui para os irmãos que o conteúdo, às vezes, nossas exortações, eu tenho alguns questionamentos acerca desse conteúdo. Nós queremos incentivar as pessoas a se dedicar a Deus, a dar as suas ofertas. Então, muitas das vezes, nós fazemos isso através do medo, da culpa. Mas o medo e a culpa têm prazo de validade. Agora, o amor não. A graça não. A generosidade não. Então, o nome do jogo, entre aspas, é generosidade. E é com generosidade que eu convido a entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Amém? Invoca-me e te responderei.
responda hoje ainda. Boa noite, irmãos. Chegou um momento muito importante para umas criancinhas, né? Umas pessoinhas pequenininhas. E eu gostaria que a igreja estivesse me ajudando nesse momento em oração pelo Ministério Infantil. Hoje as crianças vão estar ali assistidas pela Mariana, Tainara e a Pâmela. Desde já eu já agradeço o serviço das irmãs. E gostaria que a igreja se comprometesse com esse momento, com esse ministério. E para isso eu vou deixar uma pergunta para a igreja, não precisa me responder e levar para casa. Que tipo de adolescentes, jovens e adultos vocês vão querer encontrar na agência do Senhor servindo daqui para frente? É esse o nosso trabalho, preparar as crianças para serem adolescentes, jovens e adultos que sirvam ao Senhor. Então ajude o nosso ministério com a oração de vocês, que o ministério não é nosso, o ministério é da igreja e a igreja somos nós. Então que juntos a gente consiga, né, criar uma igreja que a gente queira estar, que a gente se sinta à vontade de estar com quem estiver servindo. Amém? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, um momento em que a gente se dispõe a estar no teu serviço, fazendo a tua vontade e usando, Senhor, da tua vontade para que essas crianças sejam ministradas pela tua palavra. Que o Senhor possa estar nesse momento direcionando, Senhor, tudo que for feito na sala, que seja feito para a honra e glória do teu santo nome. E que essas crianças possam continuar crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, hoje e todo sempre. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como os irmãos já sabem, nós estamos, no processo de sucessão ministerial. Nessa noite, assim como pela manhã, nós estamos recebendo o pastor Denilson Ramos. Ele é pastor membro da PIB de Bangu. Vou convidá-lo a vir aqui na frente. Estarei passando a palavra para ele. Ele estará orando também, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. E nesse momento nós vamos orar pela vida dele. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua presença aqui neste lugar. Como é bom, ó Deus, sentir e ouvir a Tua voz falando conosco. E nós desejamos, ó Deus, que o Senhor continue a falar dessa forma tão especial aos nossos corações. Quando agora, Deus, o Teu servo ministrará a Tua palavra, que ele seja usado pelo Senhor, capacitado pelo Teu Espírito Santo, e que em nós, ó Pai, haja corações adoradores, corações, ó Deus, receptivos, para entender a Tua palavra nesta noite. Senhor, continue a cuidar do processo de sucessão pastoral da Tua igreja. Temos clamado, ó Deus, pela Tua vontade, temos clamado pelo Teu querer, e pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor continue à frente desse processo, para que somente o Teu querer seja realizado na vida da nossa igreja. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, e todos que aqui estão, boa noite mais uma vez. Que a graça do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo continue conosco, repousem sobre as nossas vidas. Amém? De manhã, antes, deixa eu apresentar, acho que eu esqueço, mas de manhã, a minha família, a Marta e o Pedro não puderam estar aqui, porque a Marta, minha esposa, ela dá aula para os juniores, mas hoje eu estou acompanhado da Marta, minha esposa. Quando eu estava parei no banco, eu estava vindo para cá, ela não me apresenta não, eu falei, mas não tem como. Então, assim, salve, está de Marta, né? E o Pedro já foi ali para a classe, o Pedro tem 10 anos, essa é a família que nós temos, eu, Marta e o Pedro, né? E Marta é minha companheira há 23 anos. Esse A foi o tempo de fazer a conta, entendeu? Porque 98 para 2021 eu estou aqui e tal, vai 3 mais 1, 8 mais 3 e tal, 23 anos.
E graças a Deus, o Senhor tem permitido que estivéssemos juntos esse tempo. Eu vou orar antes, pela dedicação dos dízimos e ofertas, e depois vamos ler e refletir na palavra do Senhor. Vamos orar, por gentileza. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui, por termos a oportunidade de compartilhar aquilo que tens nos concedido para abençoar a vida de tantos, ó Deus. Ajuda-nos a entender, ó Pai, essa ciranda da riqueza, Senhor, da distribuição, da partilha, não do acúmulo, mas da partilha, ó Deus, do compartilhar, do doar, da generosidade. Traz para o nosso coração isso, ó Pai. Ajuda-nos a entender que a melhor maneira de não sermos dominados pelas coisas é doando. E dizendo assim, olha, não, eu é que domino as coisas, não são as coisas que me dominam. Ajuda-nos a entender isso, ó Pai, e abençoa, multiplica tudo aquilo que é entregue, ó Deus, para abençoar a vida dessa comunidade, de todos aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero falar sobre um tema chamado o Deus pródigo. O Deus pródigo. Não errei não, eu sei que tem o filho pródigo, mas o Deus pródigo. Eu quero esclarecer que a palavra pródigo a gente ouve essa palavra e a nossa mente automaticamente se remete à parábola do filho pródigo, e por isso a palavra pródigo na nossa mente, geralmente, ela só tem um sentido, que é de devassidão, que é de dissipar os bens, de ser uma pessoa perdulária, de ser um esbanjador. Então, quando nós falamos a palavra pródigo, a ideia que vem geralmente à nossa mente é isso, de alguém perdulário, de alguém gastador, de alguém esbanjador, de alguém que dissipa todos os seus bens. Mas a palavra pródigo também tem outro sentido. A palavra pródigo tem o sentido de ser liberal, de dar liberalmente, de dar com generosidade, de ser magnânimo. Esse também é o segundo sentido da palavra pródigo. Pródigo não é apenas aquele que dissipa os seus bens, que é um esbanjador. Pródigo também tem esse sentido, de dar liberalmente, de dar com generosidade. Esse também é o sentido da palavra pródigo. E nessa noite, o sentido que uso para esse tema, o Deus pródigo, tem esse sentido. Eu quero mostrar para todos que aqui estão, que o nosso Deus é um Deus pródigo, é um Deus generoso, é um Deus magnânimo, é um Deus liberal, que dá com generosidade. Para tanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 32. É um texto já conhecido, a famosa parábola do filho pródigo, e eu sei que nós, aqueles que têm então mais tempo na igreja, que são evangélicos há mais tempo, nós temos alguns textos que a gente isso eu já conheço, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, etc. Mas eu queria convidar você, queria pedir a gentileza da sua paciência, para nós olharmos para uma faceta desse texto, que às vezes pode passar despercebido por nós, não que eu vou descobrir a pólvora, não é nada disso, mas às vezes pode passar despercebido por nós, porque eu gostaria de focar a nossa atenção, a minha atenção, a sua atenção, a nossa atenção nessa noite, não apenas no filho que vai embora, que geralmente é o foco de nossa atenção. Geralmente essa parábola, quando vem à nossa mente, o nosso foco sempre está nesse filho que vai embora, que é o devasso, que é o pródigo. Na verdade, o título, a parábola do filho pródigo, é um título talvez que não seja o mais adequado, porque, na verdade, o ideal seria chamar parábola dos dois filhos. E eu quero mostrar a todos, nessa noite, essa é a minha tarefa aqui, que ambos os filhos estavam perdidos. E como Deus foi pródigo, ou seja, como Deus foi generoso para ambos. E aí, então, vamos ler Lucas, capítulo 15, do versículo 25 a 32. Por gentileza, eu peço que você acompanhe a leitura do texto. Ora, o filho mais velho, porque você sabe que o filho mais novo voltou, aquela história toda bonita que a gente sabe, o pai emocionado vai ao encontro do filho, aí o pai recebe o filho mais novo, faz uma festa, etc. O filho mais velho, são dois filhos, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Nós, quando lemos essa parábola do filho pródigo, principalmente quando a lemos desde o início, a partir do versículo 11, que conta a história do filho mais novo, que é aquele devasso que vai embora, que chega para o pai: pai, dá-me parte da herança, como que dizendo para o pai: papai, por que você não morre logo para que eu fique com a parte da herança? O pai divide, dá a parte da herança dele, ele vai embora para uma terra distante, e gasta de maneira, esse sim, de maneira pródiga, perdulária, dissipa os bens e depois fica lá se alimentando com a comida dos porcos, fica cuidando dos porcos, o que era inimaginável para um homem judeu. Então ele se arrepende, volta, ainda ele está no meio do caminho e o pai vai ao encontro dele para resgatá-lo, para abraçá-lo. Ele tem um discurso pronto de arrependimento, mas o pai nem espera ele falar aquele discurso e já abraça, já o beija, aquela coisa toda. Quando focamos apenas nessa parte da parábola, nós imaginamos que os ouvintes de Jesus ouviram essa palavra, e aí essa parábola, e quando Jesus terminou, estavam todos com lágrimas nos olhos, chorando e dizendo: olha só como é que Deus recebe o pecador. Mas eu queria propor um outro caminho para você. Na verdade, eu penso que os ouvintes originais de Jesus não estavam com lágrimas nos olhos quando Jesus acabou de contar essa parábola. Na verdade, os ouvintes originais de Jesus estavam furiosos, enfurecidos, quando Jesus acabou de contar essa parábola. Por quê? Porque nós só podemos compreender profundamente o conteúdo desse texto, a profundidade dele e o alcance dele, quando nós entendermos o contexto que está em volta dessa parábola. Por exemplo, peço a sua paciência para olhar aí o versículo 1. A parábola do filho pródigo, na verdade, ela está no meio de duas outras parábolas. Na verdade, são 3 parábolas, a saber: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida e a parábola dita a parábola do filho pródigo. Mas tudo começa no versículo 1, versículo 2 do capítulo 15 de Lucas. Diz assim o texto: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos e pecadores para ouvir Jesus. Então nós temos Jesus e Jesus tem uma audiência. E essa audiência quem é? Publicanos, que eram os cobradores de impostos. E só para você entender como isso é importante aqui no texto, o publicano, ele era um problema. O publicano, ele era duplamente odiado pelos judeus, ou seja, ele era odiado por 2 motivos. Motivo número 1, o publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos, ou seja, era um judeu que trabalhava para o império que oprimia o povo judeu, que reinava naquele momento. E o motivo número 2 é que, ao cobrar os impostos, ele extorquia. Então funcionava mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia. O imposto era 200. E aí, então, ele cobrava 300, 400. Por quê? Porque, não muito diferente de hoje, né, tinha o dinheiro para cada um, tinha a participação de cada um. Então, ele ia lá e extorquia a pessoa. É por isso que quando, por exemplo, a Bíblia fala de Zaqueu, Zaqueu diz assim: Senhor, se tenho roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Esse se tenho roubado alguém não é se tenho condicional, é já que tenho. Porque ele sabia que tinha roubado realmente as pessoas. E por isso ele diz assim: eu vou devolver, vou repartir com os pobres e devolver 4 vezes mais. Então o publicano não era uma pessoa benquista. Não era uma pessoa de boa fama. Era um judeu, mas era colocado à margem, era desprezado. E era esse tipo de pessoa que procurava Jesus. Então nessa audiência nós temos os publicanos e aquilo que genericamente é chamado de pecadores. Nesse chamamento genérico de pecadores, nós tínhamos, dependendo da profissão que a pessoa praticava, ela não era benquista. Por exemplo, pastor de ovelha não era benquisto. Por quê? Porque às vezes acreditava-se que o pastor da ovelha roubava as ovelhas, extorquia também, ficava com alguma coisa para ele. Então essa era a audiência de Jesus. Versículo 1 diz assim, aproximavam-se de Jesus, e esse é um detalhe interessante, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ok, versículo 1.
E aí começa o drama. Versículo 2. E murmuravam, quem murmurava? Os fariseus e os escribas, dizendo, este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então nós temos dois grupos, e esses dois grupos têm que ficar muito fixados em nossa mente para a gente entender tudo que está envolvido aqui. Nós temos o grupo das pessoas de má fama, dos pecadores, dos cobradores de impostos, aquelas pessoas que ninguém gostava, que ficavam à margem da sociedade, e nós temos um outro grupo, os fariseus, os escribas. Leia-se, os religiosos, os que faziam questão de tentar cumprir a lei, ou pelo menos passar para os outros que cumpriam, né? Esse pessoal religioso, esse pessoal que obrigava as pessoas a cumprir os mínimos mandamentos da lei, que impunham fardos pesados em cima das pessoas e eles mesmos não obedeciam. Esses são os religiosos. Os religiosos, esse lado aqui, eles veem que aquele grupo lá, publicanos e pecadores, são a audiência de Jesus, estão com Jesus, Jesus está com eles, come com eles. Eles olham para aquilo assim, não é possível. Eles murmuram e dizem assim, ó, como é que este recebe pecadores e não apenas recebe, como é que ele ousa comer, participar de um momento íntimo com uma refeição com essa gente dessa classe? Como é que ele ousa falar com esse tipo de gente? Como é que ele ousa lidar com esse tipo de pessoa? Isso não é possível. Guardou isso? Ok. Diante disso, diante da crítica que Jesus recebe por comer, por lidar com gente de má fama, Jesus então conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, que eu vou combinar com os irmãos e as irmãs, vou chamar da parábola dos dois filhos. Ou seja, as três parábolas que fazem parte aqui de Lucas 15, elas são uma resposta à crítica que Jesus recebeu de comer com os pecadores, de lidar com esse tipo de gente. E a primeira parábola que ele conta, qual foi? A parábola da ovelha perdida. E aí ele conta a seguinte parábola. Olha, gente, qual o homem, a partir do versículo 3, versículo 4, qual o homem dentre vós, ele vira para os seus críticos e diz assim, qual é o homem que dentre vós, se tiver 100 ovelhas e perdendo uma delas no deserto, não vai atrás da que se perdeu e quando a acha, coloca no ombro e traz com alegria, dizendo assim, olha, encontrei a ovelha perdida. E aí no versículo 7 ele diz assim, digo-vos que assim haverá uma maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Bem, quando Jesus conta essa parábola da ovelha perdida, essa parábola que fala de um pastor que está cuidando de 100 ovelhas no deserto, uma sai, ele deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu, não é isso? Quando Jesus vira e diz assim, vem cá, qual dentre vós é o homem que não vai deixar as 99 e vai atrás da que se perdeu? Gente, quando Jesus fez essa pergunta, um olhou para o outro, eu não estava lá, mas eu imagino, pelo absurdo, um olhou para o outro e diz assim, o quê? Ele não está bem não regula bem. Esse Jesus, com todo respeito, eu sei que regula. Ele não regula bem. Porque qual homem em sã consciência que vai deixar 99 ovelhas no deserto e vai atrás de uma só que se perdeu? Por um motivo óbvio. Ao deixar as 99 no deserto, as que estão lá no deserto, e ir atrás da que se perdeu, qual o risco que ele corre? De as 99 serem devoradas. E aí ele vai ter um prejuízo ainda maior do que uma que se perdeu. Quando Jesus vira para eles, então, Jesus está sendo irônico e crítico. Ora, quem representa na parábola da ovelha perdida as 99 do versículo 7, que ele diz assim, ó, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos lá comigo. Quem na parábola representa as 99 ovelhas que Jesus fala que não precisam de arrependimento? Os fariseus, os escribas, os religiosos. E quem na parábola representa aquela ovelha perdida? Os publicanos e pecadores. Ora, o que Jesus está dizendo é claro como o sol de meio-dia lá em Bangu. É claro como o sol do meio-dia. Ele está dizendo assim, gente, olha só, as 99 que estão aqui, elas estão tão em perigo como aquela que se perdeu. É isso que ele está dizendo. Vocês religiosos, vocês não entenderam ainda que vocês são as 99 ovelhas. E se eu deixar vocês,
Quando ele diz assim, ó, as 99 que não necessitam de arrependimento, não é que na verdade elas não precisavam, é porque esses religiosos não conseguiam enxergar, não conseguiam identificar que eles precisavam de arrependimento. Eles são as 99, porque quando o pastor largasse as 99 e fosse atrás da que se perdeu, um lobo, uma fera, um animal poderia vir e destruir todas elas. Jesus está dizendo assim, vocês são essas 99 que pensam que não precisam de arrependimento. E aí depois Jesus conta a história, a parábola da moeda perdida, da senhora que perde uma moeda e vai atrás da que se perdeu, e aí então ele conta a famosa parábola dos 2 filhos, que nós conhecemos como parábola do filho pródigo. Ora, nós temos na parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos, 2 filhos, obviamente. Nós temos um que vai embora. Nós temos um que é o devasso. Esse um que vai embora representa quem mesmo, hein? Esse um que vai embora representa quem? Os publicanos e pecadores, nota 10, representa os publicanos e pecadores. E aquele filho mais velho que fica em casa, representa quem? Os fariseus, os religiosos. Por isso, irmãos e irmãs e todos que aqui me ouvem, quando Jesus conta essa parábola, quando ele termina, eu tenho a clara noção de que nós não temos pessoas com lágrimas nos olhos dizendo, olha só, meu braço ficou arrepiado, olha só como é que Deus vai atrás dos pecadores. Não! Os fariseus, os religiosos entenderam que essa parábola foi direcionada para eles, e eles então estavam enfurecidos com Jesus. A minha tarefa nessa noite é tentar olhar os traços desse filho mais velho, desse irmão mais velho, e olhar para o nosso coração, para tentar identificar se muitas das vezes nós também não nos comportamos como filhos mais velhos, como os religiosos, como os fariseus. Eu queria que nessa noite nós olhássemos para alguns traços desse irmão mais velho e trouxéssemos esses traços para a nossa própria vida e nos perguntássemos, nós, os crentes em Cristo Jesus, será que muitas das vezes também não temos alguns traços de irmão mais velho em nossa própria caminhada com Deus e com os outros? Vamos caminhar junto? Vamos lá? Primeiro traço de irmão mais velho, versículo 28 e 29 de Lucas, capítulo 15. Bem, o menino volta, né? O pai o recebe, faz uma festa, tem um churrasco, dança, música, coloca anel no dedo dele, coloca sandália nos pés, porque os escravos é que andavam descalços, ele não é escravo, ele é filho, e tem toda aquela festa. Aí, o irmão mais velho dele, o filho mais velho, estava fazendo o quê? Trabalhando, dando um duro danado. Aí diz o versículo 28 de Lucas, capítulo 15. Versículo 25, melhor dizendo para a gente entender melhor. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, está tendo uma festa, está tendo um churrasco. E aí, versículo 26, chamou um dos criados e perguntou, vem cá, o que está acontecendo aí? O que é isso? E aí o empregado informa, o teu irmão veio, e teu pai mandou matar o novilho, aquele que estava aí cevado, preparado, já estava gordinho, mandou porque o recuperou com saúde, quis fazer uma celebração. Versículo 28, perdoe-me. Ele se indignou. Ele aqui é quem? O irmão mais velho. Ele se indignou, em outras versões, ele ficou irado e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Primeiro traço desse irmão mais velho aqui, e eu queria convidar todos nós a olharmos para o nosso próprio coração e para ver se também não temos esse traço muitas vezes em nossa vida. Irmãos mais velhos, ou esse irmão mais velho aqui, o primeiro traço dele é que ele é dominado por uma ira. Ele é dominado pela ira porque essa ira vem do fato de que a vida não está funcionando como ele achava que deveria funcionar. Repito, para ficar mais claro. Ele é dominado pela ira porque na cabeça dele a vida não está funcionando da maneira que ele achava que deveria funcionar. O que eu quero dizer com isso? Como na cabeça desse irmão mais velho, a vida deveria funcionar. Ele vai dizer no versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Versículo 29 mostra para a gente o que ele esperava. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo, em algumas versões diz te sirvo como escravo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca mataste para mim o novilho gordo. Qual era o raciocínio dele? Vem cá.
esse teu filho aí, esse meu irmão, ele foi embora, ele pediu parte da tua herança, como que desejando a tua morte. Ele foi lá, aproveitou, foi para boate, fez tudo o que tinha que fazer, gastou com meretriz, etc, etc. Dissipou os seus bens quando ele estava na pior, pobre, sem dinheiro, comendo com os porcos e decide voltar. Ele se arrepende, ele volta, o Senhor prepara uma festa para ele. Agora eu que estou aqui, trabalhando esse tempo todo, eu não pedi parte da herança, eu não desejei que o Senhor já estivesse morto, eu não fui embora, eu não gastei os teus bens, enfim, eu tenho uma vida correta esse tempo todo, uma vida certa, uma vida perfeita diante do Senhor, venho trabalhando esse tempo todo. E o Senhor nunca matou o novilho para mim. Qual é o raciocínio dele? De onde vem essa ira? Vem do seguinte fato: não é essa lógica. A vida não pode funcionar dessa maneira. Não é assim. Eu é que merecia receber isso. A festa tinha que ser para mim. O novilho gordo tinha que ser para mim. A celebração tinha que ser para mim. A dança tinha que ser para mim. Todo esse churrasco, esses convidados, tudo isso tinha que ser para mim. E por que tinha que ser para ele? Na cabeça dele, por uma visão, por uma razão lógica. Eu mereço isso. Eu venho trabalhando esse tempo todo. Eu venho te servindo esse tempo todo. E ele vai dizer, sem nunca desobedecer nenhuma ordem tua. Eu é que merecia isso. Há algum tempo atrás eu li um interessante livro, já tem bastante tempo, eu ainda era pastor, agora eu estou civil, né? Mas eu ainda era pastor, pastoreava a igreja ainda. Isso em 99, se eu não me engano, não, 2001. Um livro chamado Maravilhosa Graça. E nesse livro Maravilhosa Graça, o autor falando dessa parábola, ele conta uma história interessante. Ele disse que numa igreja nos Estados Unidos, um pastor estava pregando nesse texto. E para tornar o texto mais vívido ainda, para que as pessoas pudessem entender melhor, ele inverteu a ordem da parábola. Ao invés da festa do novilho ser preparado para o irmão que vai embora, o mais novo, ele colocou como sendo preparada para o irmão mais velho, a festa, a dança, o churrasco, o novilho cevado e tudo isso. E aí, de repente, uma senhora no meio do culto se levantou e disse assim, é assim que deveria estar escrito. Por quê? Porque na nossa cabeça, e na cabeça desse jovem, a ordem está invertida. Ele é que merecia isso. E aí, quando eu leio isso, eu fico pensando, será que também, às vezes, esse traço não vem na nossa mente, quando a vida não funciona da maneira que a gente imaginava que ela tinha que funcionar? Você está aqui servindo a Deus, você vem aos cultos de quarto, domingo de manhã, domingo à noite, é dizimista fiel, aquela coisa toda. E aí o desemprego atinge você, é o cara do teu lado do vizinho, ele está bem, não está nem aí no negócio de igreja, o cara é churrasco todo final de semana, e carro na garagem, aí a gente olha, né, eu, você, permita falar você, né, assim, nós olhamos e dizemos assim, alguma coisa não está errada, não é possível, a gente não verbaliza isso, mas essas coisas passam na nossa cabeça, gente, essas coisas passam. A gente está lá no hospital, naquele leito doido, dizendo, não sei o que está acontecendo, o que houve? Porque eu já te servi tanto, eu já participei de projeto evangelístico, eu já fiz viagem missionária, eu fiz isso, fiz aquilo. O que está acontecendo? Por que as coisas não acontecem comigo? Por que eu estou aqui nesse hospital, nesse leito de dor? E aí, quando a gente começa a nutrir esses sentimentos, o que acontece, gente? Eu não estou aqui para dar... O papel da mensagem não é dar bronca em ninguém, a gente está refletindo juntos. E até porque quem sou eu para dar bronca em alguém? Sou um pecador como qualquer um. A gente está aqui refletindo juntos. E esses sentimentos começam a vir na nossa mente, sabe por quê? Porque a gente pensa assim, gente, não é assim que a vida deveria funcionar. Eu é que merecia isso. Eu é que merecia aquele presente. Eu é que merecia aquele emprego que aquele pecador tem. Eu é que merecia aquele carro. Eu é que sirvo tanto ao Senhor, sou tão fiel e as coisas não acontecem na minha vida como deveria acontecer. E aí começa a vir ira, amargura, a gente não consegue entender algumas coisas, e esse jovem aqui, ele está irado, ele está amargurado, ele está azedo com a vida. Por quê? Porque ele não consegue entender como as coisas não acontecem da forma que deveria acontecer, porque na cabeça dele, ele trabalha com a lógica do mérito. E, meus irmãos e irmãs, e todos que me ouvem, é o seguinte, nós falamos muito da graça do Senhor, nós somos salvos pela graça, a nossa salvação não vem das obras, mas pela fé, é dom de Deus, nós falamos muito isso, mas eu tenho uma suspeita, a graça de Deus ainda não entrou na nossa cabeça. A gente precisa que ela entre na nossa cabeça.
Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai se tornando amargo, a gente vai se tornando azedo, porque a gente trabalha muito com a ideia do mérito, e a nossa relação com Deus não é de meritocracia. A nossa relação com Deus é de graça, de gratuidade. Nós não podemos olhar para a nossa... Eu não preciso olhar para a minha vida quando estava no hospital e pensar assim, por que eu estou aqui, enfermo, nesse leito, etc. Eu já fiz tanto para Deus, porque Deus não se relaciona comigo por aquilo que eu faço. Não é assim que Deus se relaciona comigo. Ele não se relaciona comigo pelas minhas obras, eu não sou operário de Deus, eu sou filho de Deus. E filhos têm relacionamento com Deus. Ele não se relaciona, ele me olha lá no hospital e diz, eu não preciso ter essa comparação, porque eu estou aqui, as coisas não estão acontecendo tão bem, é porque ele já não me ama mais. Se as coisas acontecerem bem, é porque ele me ama. Quem faz isso somos nós. Se o meu filho tira uma boa nota, eu dou um presente. Se ele não tira uma nota muito boa, eu retiro o presente. Quem age assim somos nós, Deus não é assim. Ele é gracioso. E se a gente não entende a graça de Deus, a gente pira, com licença da palavra. Há algum tempo atrás eu vi um interessante filme falando sobre a história de Mozart. Aquele músico famoso, aquele gênio da música, que com 7 anos já tocava, já impressionava, etc, etc. E nesse filme tem o Mozart era genial, mas nesse filme tinha uma outra personagem, que era o Salieri. O Salieri era um músico extraordinário. Ele era muito bom, ele era excelente. E ele era um cara de vida correta, regrada, servia ao rei. Cara de vida correta, tudo certinho, regrado, ele era excelente. Mas o Mozart não era excelente, o Mozart era genial. E sabe o que acontece no filme? Essa é uma história muito interessante. O Mozart era genial, mas o Mozart, ao contrário do Salieri, ele era um desregrado, ele era um devasso, noitadas, mulheres, bebedeira, era um devasso. E tem um ponto que o Salieri já não se aguenta mais de ira e de raiva e diz assim, como pode? Ele fala para Deus, Senhor, deixe tudo para ele, para esse homem devasso. Sabe qual é o final do Salieri no filme? Ele vai parar no hospício. Porque ele é comido, devorado por essa amargura de não entender como pode um homem tão devasso como Mozart ser genial. Ele era bom, o Salieri, mas ele não era genial. Ele tinha uma vida regrada, porque na cabeça dele ele pensava assim, eu é que tinha que ter esse dom, eu dessa vida certinha, e não ele. E não ele. Quando a gente entende a graça de Deus, a gente se liberta disso. A gente sabe que pode passar sim pelas coisas da vida, pode passar pelo desemprego, pode passar pela doença, pode passar pela crise familiar, pode passar, porque enquanto nós passamos, nós continuamos a crer que o amor de Deus continua sendo derramado sobre a nossa vida, que Deus está atravessando conosco, apesar da nossa vida não estar funcionando como nós imaginávamos que deveria funcionar. A ira desse homem está tudo invertido, não era assim, o churrasco era para mim, a dança era para mim, a bênção era para mim, aquele emprego era para mim, aquela porta que se abriu não era para esse pecador, não é possível o cara ficar aí trôpego na rua como um bêbado e ele que tem as coisas que eu gostaria de ter. Aí vem ira, vem amargura. Mas a nossa relação com Deus não é do mérito, não é da categoria do mérito, a nossa relação com Deus é da categoria da graça. E a gente tem que sondar o nosso coração e pensar, será que muitas vezes nós também não estamos agindo como filhos mais velhos? Segundo traço do filho mais velho, uma obediência mecânica, sem alegria. Olha o que ele vai dizer no versículo 29. O pai tenta conciliá-lo, ele diz assim, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Em algumas versões diz assim, há tantos anos que te sirvo como um escravo, sem jamais desobedecer nenhuma ordem tua. Há algum tempo atrás, eu li um interessante livro chamado O Melhor da Espiritualidade Brasileira. É, na verdade, um livro, uma coletânea de artigos, escrito por alguns expoentes do nosso meio evangélico. E, ao falar sobre o filho pródigo, a pessoa que escreveu falou uma coisa interessante. O filho pródigo é como um bolo queimado, coberto de glacê. Está bonito ali em cima dele, glacê, tem até uma cerejinha, um moranguinho, está lindo, maravilhoso, mas quando você vai lá no fundo daquele bolo, ele está queimado. Gente,
Até esse ponto aqui, você acha que o filho mais velho tinha dito isso para o pai? Eu tenho te servido há tantos anos como um escravo. É a primeira vez que o pai ouve isso. Ele não tinha dito isso para o pai. Mas quando ele viu que as coisas estavam invertidas, ele bota para fora todo aquele bolo queimado que está lá no fundo. Ele coloca para fora dizendo para o pai assim: pai, na verdade, esses anos todos que eu venho te obedecido, é uma obediência mecânica, ela não é uma obediência alegre, porque se fosse uma obediência alegre, ele não teria dito assim: há tantos anos eu te sirvo como um escravo. Ele obedecia de maneira mecânica, e sabe por que ele obedecia de maneira mecânica? Ele obedecia para ter as coisas do pai, e não por causa do pai. Filhos mais velhos obedecem a Deus por causa das coisas que Deus pode dar. Essa é a obediência mecânica. Filhos de Deus verdadeiros que entendem a graça do Senhor obedecem a Deus não para conseguir as coisas, mas por causa de Deus. Essa é a grande diferença. Sabe qual a grande diferença entre a religião e o evangelho? É que a religião diz assim: eu obedeço, por isso sou aceito. O evangelho é algo totalmente oposto. O evangelho diz assim: eu já sou aceito por Deus em Cristo Jesus, por isso obedeço. Eu não obedeço para ser aceito, eu já sou aceito em Cristo Jesus. A minha obediência é consequência, não de um medo, não de que Deus vai pesar a mão, não de que eu vou estar andando ali, vai abrir um buraco e eu vou cair nele, não porque se eu não gastar dinheiro na igreja eu vou gastar na farmácia, não! A minha obediência a Deus é fruto do meu entendimento, do amor dele que foi derramado sobre mim. Sobre mim estava para ser derramado o cálice da ira de Deus, como diz João, mas foi derramado o cálice da alegria de Deus, da salvação de Deus. É por isso que eu obedeço. E obediência assim não é uma obediência mecânica, é uma obediência alegre. Eu obedeço por causa de Deus, obedeço porque já tenho a convicção de que sou aceito por Deus em Cristo Jesus. Por isso obedeço. Por isso obedeço mesmo quando as coisas não funcionam, por isso obedeço mesmo quando as coisas não estão muito boas, obedeço por causa da minha relação de amor com o Senhor. Terceiro traço de filho mais velho: filhos mais velhos desprezam muitas outras pessoas, elas olham assim de cima a baixo para as outras pessoas. Versículo 30, o filho mais velho continua respondendo o pai: vindo, porém, esse teu filho... Aquele que ele chama teu filho, na verdade, é o que dele? Irmão. Óbvio, né? Mas você vê ele falando assim: vindo esse meu irmão, meu, ele usa meu? Não. Ele usa irmão? Não. Ele fala assim: vindo esse teu filho. Você sabe por que ele trata assim o irmão com desprezo? Porque ele olha o irmão assim, de baixo, de cima a baixo. Porque ele olha para aquele irmão e pensa assim: eu nunca teria feito o que você fez. Eu nunca teria abandonado meu pai. Eu nunca teria pego o dinheiro e gastado da maneira que você gastou. Por isso que ele não consegue receber o irmão. É por isso que ele vai dizer assim: esse teu filho, ele não diz meu irmão. Porque ele olha aquela pessoa de cima a baixo e diz assim: isso que você fez, eu nunca faria. Nunca faria. Aí vem o desprezo. Você sabe aquela história da parábola do fariseu e do publicano, de dois que estão lá para orar, e um diz assim: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. A gente pensa assim: mas eu não falo assim, mas a gente pensa um pouquinho assim também, a gente age assim. Por exemplo, eu vou aqui dar um testemunho, né? Eu estou aqui, meus irmãos, queria dar um testemunho do que Deus fez na minha vida. E aí eu estou dando um testemunho: meus irmãos, eu quero agradecer, estou dando um exemplo, tá, meus irmãos? Eu quero agradecer porque Deus abriu uma porta, porque Deus fez isso na minha vida, tal, glória a Deus, aí todo mundo se alegra. E no final, eu concluo o meu testemunho assim: mas também, né, tem um mais também, mas também, meus irmãos, Deus sabe como eu tenho sido fiel e zeloso na casa do Senhor. Opa, volta tudo, rebobina. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que na minha cabeça, aquelas bênçãos de Deus que vieram sobre mim, vieram por quê? Porque eu não sou como os demais, eu tenho sido fiel na casa do Senhor. E aí, gente, a gente tem que entender aquilo que a gente às vezes ou lê, mas às vezes não entra no nosso coração. Não há um justo, nenhum sequer.
O telhado de todos é de vidro, gente. E, meus irmãos e irmãs, quanto mais nós entendermos que todos aqui são dependentes, são sustentados pela graça do Senhor, nós nos tornamos mais misericordiosos, nós nos tornamos mais solidários, nós nos tornamos mais gentis, nós nos tornamos mais carinhosos, afetuosos. Por quê? Porque o erro do outro, na verdade, foi o meu ou poderia ser o meu. Quando eu começo a olhar para o outro e dizer assim, não, isso que você fez, olha, como pode? Aí eu sou cruel, aí eu sou julgador, aí eu crucifico. Mas quando eu olho para aquele filho daquele irmão, daquela irmã, que está crescendo, virou adolescente, está aprontando e olha assim, como é que pode, né? O filho, isso é porque eles não botaram regra, isso é porque faltou mão firme. Agora, quando eu olho para aquele menino daquela família e digo assim, gente, aquele menino é o meu filho. Eu tenho um filho de 10 anos. Marta e eu sabemos os desafios de um filho de 10 anos. E quando eu olho para aquele menino, digo assim, bem, aquilo que aquele menino faz, o meu filho também poderia fazer, ou pode estar já fazendo, aí o meu olhar para o outro muda. Não é mais um olhar de desprezo, é um olhar de abraço. Você quer ajuda? Olha, vamos pesquisar algumas coisas juntos aqui para a gente lutar, para resgatar os nossos meninos, para vencer essa fase. Aí eu me junto a ele, eu me uno a ele. Olha, está tendo um congresso em tal lugar, poxa, está tendo esse livro aqui, eu li, ó. Quer compartilhar comigo para que a gente nós juntos possamos aprender como é que se lida com o adolescente? Aí muda, não muda? Por quê? Porque todos nós somos sustentados por essa graça, nós todos estamos no mesmo barco, todos nós estamos já como um fio de cabelo ali, pronto a partir, mas quem está segurando a gente é a mão graciosa do Senhor. E por último, filhos mais velhos têm muita dificuldade de perdoar. E isso está ligado ao que eu acabei de falar, e eu não vou me delongar muito. Você parou para pensar que nós sempre focamos a nossa atenção no filho mais novo, na maneira como o pai recebe o filho mais novo. Não é isso? Ok. Aquela coisa toda, aquele momento de graça. Mas você parou para pensar, e por isso o tema dessa mensagem é o Deus pródigo, que o pai tenta conciliar ambos. Quando o filho mais velho volta e ouve da festa, o que o pai faz? Versículo 28. Ele se indignou, o filho mais velho, por causa da festa, e não queria entrar na festa. Esse saindo, gente, não está aqui à toa, é um detalhe, os detalhes são importantes. É um detalhe importantíssimo. Saindo, porém, o filho, a festa está aí, eu estou aqui. Eu não quero entrar na festa. O pai sai da festa e vem ao meu encontro. Mas não foi essa atitude que ele também teve com o irmão mais novo? Ele também não estava em casa e avista o filho mais novo voltando e não espera o filho chegar à casa dele, ele vai ao encontro dele no caminho? Não é isso que ele faz? Ele também não sai de casa. Aqui o pai também, gente, isso é maravilhoso, ele também está saindo, ele está indo ao encontro daquela pessoa, do filho mais velho, que está irado, que está indignado, e é isso que Jesus está dizendo para os fariseus: fariseus, vocês são as 99 ovelhas que acham que estão a salvo se eu deixar vocês no deserto, vocês acham que não precisam de arrependimento. Jesus já havia falado, os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes. Vocês acham que não precisam de arrependimento, e eu estou mostrando a vocês que eu vou ao encontro de ambos. Eu vou buscar tanto o publicano e pecador, mas eu também vou buscar vocês, religiosos. Só que se existe alguma vantagem entre esses dois filhos, se alguém tem alguma vantagem aqui, a única vantagem que tem o irmão mais novo, sabe qual é? É que ele conseguiu enxergar a sua pecaminosidade, ele conseguiu enxergar o quão mal ele fez para o seu pai e para a sua família, por isso ele se arrepende. O que mais nos separa da nossa vida com Deus, meus irmãos, não são os nossos pecados, são as nossas terríveis boas obras. Eu explico, para não ficar confuso. É porque às vezes a gente se acha tão bom, tão crente, tão certinho, e Deus às vezes a gente não entende que precisa olhar para a nossa vida, reconhecer algumas coisas para que possa se aproximar mais do Senhor. O pai sai ao encontro de ambos, ele quer conciliar ambos.
e trazer para a festa. Mas o filho mais velho não consegue entrar, gente. Isso é uma cena muito trágica. Ele não consegue entrar. Por quê? Porque ele é dominado pelo ódio, pela amargura. Ele é dominado por estas coisas. Ele não consegue participar daquela festa linda de celebração. O pai queria ver os dois dançando na festa, os dois participando do churrasco. Mas ele não consegue entrar. Acredito que a nossa grande dificuldade acerca do perdão é que nós olhamos para o outro e não conseguimos entender que o pecado do outro é o nosso pecado, que o erro do outro é o nosso erro. Há alguns dias atrás eu estava tentando ensinar para o meu filho sobre o perdão. Como eu falei, eu tenho um filho de 10 anos, e essa meninada começa a crescer, e filho homem, muito negócio de competição, você sabe como é que é, muito negócio de competição, quer sempre ganhar, quer sempre ser o primeiro, aí quer sempre, se o menininho, se o garotinho pisa no pé, quer devolver, aí você tem que ensinar, gente? Tem que ensinar, tem que ensinar, todo dia ensina. Aí eu fui ler com ele a parábola do credor incompassivo. Eu não vou explicar essa parábola aqui assim, até porque o tempo o texto é outro, e até porque eu estou querendo pregar essa parábola na próxima semana. Então, se eu explicar agora, aí você vai dormir na próxima, porque eu já vou repetir tudo, Então não vou pregar nela. Mas aí eu estava falando com ele, sobre isso, e estava ensinando isso. O Pedro falando: Pedro, olha só, quando você faz uma coisa que às vezes não agrada, você não pede, vem pedir desculpa ao seu pai, à sua mãe, vem lá pedir desculpa, e a gente não te desculpa, a gente não te perdoa. Perdoa então, você foi lá pedir perdão porque você errou, não é? Foi porque eu errei. Então, a gente não perdoou você? Perdoou então. Então, como é que você não vai perdoar também se alguém erra com você? Você também não erra? A outra pessoa também erra. Simples, gente? Simples, uma criança. Mas eu tenho, e se me permite, nós temos às vezes uma dificuldade de entender isso, de lidar com estas coisas. Eu estava vindo sábado para o encontro aqui com a comissão, e aí eu peguei um Uber da minha casa, para cá, e aí um rapaz tranquilo e tudo, mas aí ele estava falando que ele conversando, costuma puxar assunto, conversar e tal, e ele dizendo que só trabalha à noite, porque durante o dia não dá, porque o trânsito tem me irritado, não o trânsito, as pessoas, ele falando, que tem me dado, eu ganhei ódio do ser humano, palavras dele, ele falando, desabafando comigo, eu ganhei ódio do ser humano, ele contando que teve uma vez que um cara fechou ele, aquela coisa toda, e ele segurou, se conteve, mas ele contando que a vontade dele era de pegar uma arma e descarregar toda em cima do cara. E eu já fiquei preocupado. Eu falei, opa, peraí, não, tudo bem, tranquilo, tal, Aí eu estava chegando aqui, eu falei assim, não, mas eu não posso sair do carro sem falar alguma coisa, o cara com esse ódio todo, querendo descarregar um fuzil no outro, tal, essa coisa toda, E aí eu pensando naquilo, eu falei, olha, sabe qual é o grande problema da maldade? É que a maldade, além dela por si só ser um problema, é que a maldade, ela contamina, é igual um vírus mesmo. Quanto mais maldade se tem, mais maldade se gera. Por isso Jesus vai falar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí eu disse para ele assim, você lembra aqueles filmes, eu olhei para ele e falei, você deve ter a minha idade, eu tenho 47 anos, Você deve ter a minha idade. Então, você lembra, na minha época, já estou chegando na fase de falar minha época, Marta? Na minha época, a gente tinha aqueles filmes de faroeste, E você lembra como é que era o filme de faroeste? Era assim, vinha um cara lá, todo mundo chegava na casa e matava geral, família toda. Mas escondido no armário do quarto tinha um garotinho que viu a cena toda, que viu aquilo tudo. Aliás, para ficar mais atual, por exemplo, Kill Bill, para quem viu. Então, viu lá, o garotinho viu lá a pessoa. Viu quem matou, aquele garotinho cresce. E qual é o alimento, a força que ele tem para crescer, para se tornar um bom atirador, um bom lutador? A vingança. Um dia eu vou fazer o que fizeram com a minha família. O garotinho cresce. E vai lá e vinga a família dele. Mas lá naquela casa tem um garotinho que vê a cena toda. E também cresce se alimentando da vingança. Quando isso vai parar, hein, gente? Nunca. Eu uma vez li uma coisa que achei muito interessante. A vingança é como uma escada rolante. A escada rolante tem fim? O fim quem dá somos nós quando saímos dela. Nós é que damos o fim para a escada rolante, quando nós saímos dela.
É assim também com o perdão. A maldade gera cada vez maldade. Eu disse para ele, é assim, ó, tá vendo? A única maneira de quebrar o ciclo da maldade é a bondade dos bondosos. É a única maneira. A única maneira de a gente quebrar o ciclo da maldade é o perdão. Você sabe o que Jesus está dizendo para aquele filho mais velho? Ele disse assim, olha, você não entendeu nada. Você, filho mais velho, é que teria a responsabilidade de buscar o seu irmão. Você é que deveria ter ido atrás do seu irmão e dizer assim, você foi um tonto, olha só o que você fez com a nossa família, volta para casa. O falso irmão mais velho da parábola aponta para o verdadeiro irmão, o irmão mais velho. E quem é o nosso verdadeiro irmão mais velho? Jesus Cristo. Ele não fez aquilo que Jesus Cristo fez. Ele não foi atrás daquele que se perdeu. Agora, olha só que detalhe interessante, e eu encerro com isso. Olha só que legal. Quando o pai prepara a festa para o irmão mais novo, ele coloca um anel no dedo, ele coloca a sandália nos pés, ele mata o novilho cevado, aquela coisa toda. O que o pai disse para o irmão mais velho? Meu filho, versículo 31, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. E ele estava certo, é verdade. Porque aí eu pergunto, de quem era o anel, a sandália, o novilho que morreu para que o churrasco acontecesse? De quem era? De quem eram aquelas coisas? Do irmão mais novo? Não, ele já tinha gasto tudo. Aquelas coisas eram do irmão mais velho. Ele estava fazendo as coisas, a festa às custas do irmão mais velho. E isso aponta para Jesus, às custas de quem? Nós não bebemos o cálice da ira de Deus, mas nós bebemos o cálice da alegria de Deus. Lá na cruz, Jesus ficou nu naquela cruz para que nós pudéssemos ter roupas novas. Às custas de quem nós nos aproximamos de Deus? É isso que Jesus está ensinando. Às custas de Jesus. É esse Deus generoso, pródigo, liberal, magnânimo, que vai buscar ambos, tanto aqueles que são considerados pecadores como aqueles religiosos. É isso que Jesus está ensinando aqui. Olha, tudo que esse irmão mais novo tem só foi possível às minhas custas, às custas de Jesus. É às custas de Jesus que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É às custas de Jesus que nós estamos aqui. Não custou nada para a gente, foi 0,800 para nós. Mas custou algo, custou o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. É às custas dele que nós estamos aqui, olhando para ele em pé, barriga para dentro, peito para fora, olhando para as pessoas nos olhos, e não com altivez, mas andando de cabeça erguida. Somos pecadores, temos pecados, mas podemos falar com o Pai, podemos orar a Deus, podemos suplicar a Ele, podemos nos relacionar uns com os outros, não com julgamento apenas, não apontando o dedo apenas. Podemos passar por problemas em nossa vida, desemprego, doença, problema familiar, conscientes que o amor de Deus continua conosco, porque é a graça de Deus que nos sustenta. Nós nos relacionamos com Deus com base na sua graça e não por base no seu mérito. E isso tem que entrar no nosso coração, porque a graça liberta, irmãos. Pessoas que não entendem a graça de Deus ficam doentes, vão para o hospício porque não conseguem entender como é que Deus pode abençoar certas pessoas e não me abençoar. Pessoas que trabalham apenas na categoria do mérito se tornam cruéis, se tornam julgadoras das outras pessoas, porque trabalham apenas com a ideia do mérito. Se eu tenho é porque eu mereço, se você não tem é porque você não fez por merecer. Se eu tenho esse carro aqui, você que ande a pé aí na chuva, porque eu fiz para merecer, eu estudei, eu fiz pós, eu fiz mestrado, eu fiz para merecer, você não fez. Não! Essa não é a graça de Deus. A graça de Deus é, olha, eu tenho, eu vou repartir. Estamos juntos nessa, porque todos nós somos iguais diante de Deus, somos igualmente pecadores. Esse é o nosso Deus pródigo. E a minha oração é que essa graciosidade de o Deus pródigo invada cada vez o nosso coração. Crentes conscientes da graça de Deus se relacionam melhor com Deus, se relacionam melhor consigo mesmo e se relacionam melhor com as outras pessoas. Que esse Deus gracioso nos abençoe. Amém? Palavra tão clara revelada a nós nessa noite, não é, irmãos?
Vamos pedir ao Senhor que nos renove. Eu tenho certeza que o Senhor tratou individualmente com cada um que pôde ouvir e receber dele. Nossa oração é: Senhor, tudo que há em mim precisa ser mudado. E se o Senhor quiser, pode fazer isso agora, porque eu vou orar pedindo essa renovação. Se você já conhece essa canção, faça dela a sua oração. Se você não conhece, que a letra possa te conduzir a essa oração. E que saiamos daqui entendendo que precisamos de um renovo do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Que Ele tenha liberdade para fazer em nós. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo virá dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém? Pastor Denilson vai estar à porta. Você, se recebeu palavra direcionada do Senhor, compartilhe com ele, compartilhe com algum membro da igreja. Nós queremos ajudar você nessa caminhada de entender que não há meritocracia, é graça do Senhor sobre nós, todos os dias nos limpando, nos lavando, recomeçando conosco. Quero te convidar para a nossa sala virtual de oração na terça-feira, às 20 horas. O link é disponibilizado 10 minutinhos antes. Então, se você não está no grupo da igreja, quer participar, faça contato conosco para que a gente possa mandar para você. Quarta-feira estaremos aqui, o pastor Denilson estará conosco. É tempo de conhecer os melhores pastores, estar mais próximo dele. Então venha na quarta-feira, faça um esforço, venha direto do trabalho. Se puder não estar, vou falar baixinho, falta aula nesse dia, mas esteja aqui, porque a gente precisa desse contato maior com os pastores que estão visitando a nossa igreja.
E domingo que vem Ele estará conosco também. Celebraremos a ceia do Senhor à noite. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos receber a bênção dele sobre nós, pastor. E pede a bênção sobre nós. Depois cantaremos a última canção. Coloque-se em pé. Vamos receber bênção para esta semana que o Senhor está nos dando, uma semana novinha toda. O amor de Deus, a graça salvadora, restauradora, essa graça que nos reconstrói, essa graça que muitas vezes junta os cacos e nos faz de novo, e que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito repousem sobre nós, sobre todo o Teu povo na face da terra, espalhados para a honra e glória do Seu nome. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que você receba do Senhor discernimento e sabedoria para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas. Eu desejo que o Senhor conceda a você serenidade para refletir, para pensar, para ver que caminho tomar. Eu desejo que o Senhor conceda a você paz, que você tenha paz com Deus, paz com seus semelhantes e paz consigo mesmo. Que Deus a todos abençoe.